Olá, meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês, meus irmãos. Estou aqui para mais um dia, para a gente juntos meditar na Palavra de Deus, aprender um pouquinho mais de Deus, dedicar um tempinho aí para Deus, juntamente com a lição de número 11 da Escola Bíblica Dominical, meus irmãos. Corpo, alma e espírito. A gente está aprendendo a respeito desse tema, meus irmãos. E hoje a lição 11, o espírito humano e as disciplinas cristãs. Estou aqui em casa, na reforma aqui, junto com meu pai. Vou mostrar rapidinho um pouquinho para vocês. E vamos aí fazer uma breve oração e tirar um tempo para meditar junto e aprender a palavra de Deus. Muito bem, Deus é bom, Deus tem me ajudado, me abençoado. Vamos agradecer e pedir a direção de Deus para a gente entender a Bíblia, para a gente aplicar na nossa vida. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Jeová, meu Deus e meu Pai que estás no céu, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ouça a nossa oração. Primeiramente, peço que o Senhor perdoe as minhas falhas, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de Jesus que tem poder para salvar, para libertar, para curar, para perdoar pecados. Quero te agradecer por mais um dia de vida, saúde, o alimento, o trabalho, a salvação que o Senhor nos oferece mediante a fé na morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero orar, Pai, em favor de toda a minha família, abençoa minha família, abençoa minha tia Adriana que está fazendo aniversário hoje e a minha prima Keila que fez aniversário ontem. Senhor, dá saúde para elas, Senhor, dá alegria dessa terra, meu Deus. Prospera a vida financeira delas e também a espiritual. Que o Senhor possa se revelar para elas, Senhor, cada dia mais, libertando de todo mal, todo vício, tudo que não provém de Ti, tudo que desagrada ao Senhor, sejam libertas. Eu te Adri e toda a sua família, em nome de Jesus. Oro também por toda a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, meus sobrinhos, tios, avós, primos, dias. Que o Senhor possa salvar cada um. Abençoa meus amigos, os irmãos da igreja, meus clientes. Abençoa a nossa cidade, em nome de Jesus. Abençoa o nosso país, em nome de Jesus. Agora nos ensina, Pai, a Tua palavra que eu te peço, fique conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda honra, glória, louvor seja dada ao Senhor, porque o Senhor é bom. Em nome de Jesus. Amém. Vamos meditar agora, meus irmãos. Lição do dia 16 de dezembro de 2025, lição 11. O espírito humano e as disciplinas cristãs. Texto áureo. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Verdade prática. As disciplinas espirituais são necessárias para o fortalecimento do espírito, assim como os exercícios físicos para a estrutura óssea e muscular. Vamos ver agora a leitura bíblica em classe. 1 Timóteo capítulo 4, versículos 6 ao 8 e também do 13 ao 16. Propondo estas coisas aos irmãos,
serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. 13. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Amém. Introdução da lição de hoje. Nessa lição estudaremos sobre a importância das disciplinas cristãs. Partiremos do conceito de piedade, muito trabalhado por Paulo nas epístolas pastorais. Veremos que as disciplinas cristãs fazem parte de uma vida piedosa. Como o corpo precisa ser alimentado e exercitado todos os dias, o espírito precisa de disciplinas diárias para o seu fortalecimento. As principais são a oração, o jejum e a meditação na palavra de Deus. Vamos para o primeiro grande tópico de hoje, que é a piedade e as disciplinas cristãs. Subponto 1. Exercício corporal e piedade. Escrevendo a Timóteo, Paulo apresenta um paralelo entre o exercício corporal e a piedade. Quando ele fala lá em 1 Timóteo 4:8, dizendo assim, porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O apóstolo não está desconsiderando de forma absoluta o valor do exercício corporal. Aliás, o labor físico de Paulo era constante em decorrência de suas longas e constantes viagens, como também Jesus fizera em 2 Coríntios 11:26 e Mateus 9:35. Contudo, ele enfatiza a sobre-excelência da piedade, em cujo conceito estão as disciplinas cristãs, que é os exercícios espirituais. Enquanto os exercícios corporais têm algum valor apenas para essa vida, a piedade nos traz benefícios nesta vida e na eternidade. Vamos agora para o segundo tópico: piedade interna e externa. Do grego eusébia, eu, bom, e sebomai do grego, ser devoto. A palavra piedade tem um amplo sentido espiritual e prático. Podemos resumi-lo como sendo um conjunto de atitudes que expressam temor, respeito, reverência e amor a Deus. Tais condutas estão ligadas a fatores internos e externos, ênfases exageradas no valor das obras produzem um entendimento limitado e incorreto dessa importante virtude, como visto no catolicismo desde os tempos medievais. Os escribas e fariseus também davam grande valor ao aspecto externo. Faziam longas orações, dizimavam
e amavam cumprir publicamente seus deveres religiosos, mas interiormente estavam cheios de hipocrisia e de maldade, como diz Mateus 23:5 e Mateus 14:23 ao 28. A verdadeira piedade contempla as disciplinas espirituais externas, como a oração, o jejum e a leitura das Escrituras, mas sempre relacionadas a uma vida de sincera e profunda devoção a Deus, procurando agradá-lo em tudo. Isso inclui um viver justo e misericordioso com o próximo, como diz Mateus 23:23, também Colossenses 3:23 e Tiago 2:14. Terceiro subponto: piedade e discrição. A prática das disciplinas espirituais não combina com o exibicionismo. Jesus advertiu seus discípulos que fossem discretos quando orassem e jejuassem. Mateus 6:5 e 16 ao 18. Quanto ao jejum, aconselhou ações concretas para não dar sinais de estar jejuando. Mateus 6,17 fala assim: quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não parecer aos homens que jejuas. O que dizer dos que proclamam seus jejuns, inclusive nas redes sociais? Como Jesus enfatizou, se buscarmos glória humana, nossa recompensa se resumirá a um reconhecimento efêmero, sem valor algum diante de Deus. O anúncio do jejum somente convém ser feito quando a sua prática for coletiva, ainda assim de preferência apenas entre as pessoas envolvidas com o propósito. Como diz Efésios 4:16. Vamos agora ao segundo grande ponto dessa lição, que é o desafio das disciplinas espirituais. Tópico 1. A analogia do corpo. Não é fácil manter uma rotina de exercícios físicos. Quanto menos se exercita, menos se quer exercitar. E quanto mais tempo parado, pior fica. A retomada costuma ser um processo doloroso e geralmente impõe limitações, impedindo que se alcance um estado ideal de mobilidade. Assim acontece também na vida espiritual. Quanto menos oramos, quanto menos jejuamos, quanto menos lemos a Bíblia, menos queremos fazê-lo. E a vida espiritual vai se enfraquecendo. Os movimentos vão se tornando mais lentos e curtos. Há risco de atrofia e paralisia. O escritor aos Hebreus adverte, Hebreus 12:12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. A linguagem é metafórica, mas às vezes a fraqueza do espírito é tão profunda que é sentida no corpo. A Bíblia nos recomenda reagir, como diz Joel 3:10 e também 1 Coríntios 16:13. Segundo subponto: apatia, engano e pecado. A diminuição da prática da oração, do jejum e da meditação nas Escrituras causa a perda do discernimento e perda da sensibilidade espiritual. As crenças profundamente bíblicas, antes consolidadas, aos poucos vão se tornando superficiais, até serem substituídas por filosofias e vãs sutilezas,
como diz Colossenses 2:8, que normalizam o que antes era pecado. 1 João 3:7-8. Cristãos e igrejas são dominados pelo secularismo e ideologias de perversão e passam a ser conduzidas por princípios e valores do presente século, como diz Lucas 18:8. Também segundo a Pedro 2, do 1 ao 3. Como estão nossas disciplinas espirituais, pessoais e congregacionais? Vamos agora para o terceiro tópico, da teoria à prática. Muito mais que teoria, as disciplinas espirituais devem ser praticadas por todo cristão. Reservar um tempo no início do dia para a oração e meditação das Escrituras é fundamental. Sempre que possível, repetir a disciplina ao longo do dia, ainda que em momentos curtos. Já de noite, concluída as tarefas cotidianas, voltar à leitura da Bíblia e à oração, como diz Salmos 55:17 e Daniel 6:10. Praticar jejuns, manter uma frequência regular aos cultos, com especial dedicação às reuniões de oração e consagração. Ser aluno assíduo da escola dominical também é uma disciplina espiritual essencial que fortalece toda a família. De forma complementar, devemos nos edificar com hinos sacros e literatura cristã sadia, como diz 1 Timóteo 4:13 e também 2 Timóteo 4:13. Vamos agora para o último grande ponto, terceiro grande ponto da lição de hoje, que é as disciplinas e a luta espiritual. Tópico 1. As astúcias do maligno. O cristão tem uma luta espiritual travada nas regiões celestiais, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século e também contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, como diz Efésios 6:12. Não podemos nos descuidar desconsiderando esta realidade. O inimigo é astuto e vive engendrando ciladas, como diz Efésios 6:11. O seu intento constante é nos atingir e produzir terríveis danos em nosso espírito, alma e corpo. De igual forma, quer atingir os que não são queridos. Os que nos são queridos. As pessoas, principalmente da nossa família. Como diz João 10:10, também 1 Pedro 5:8. Por isso, perseverar nas disciplinas espirituais é essencial. Precisamos viver em constante comunhão com Cristo, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, como diz Efésios 6:18. Só Ele tem vida abundante para nos dar e pode nos guardar do inimigo, como diz João 10:28. Vamos agora para o segundo tópico, evitando as distrações. Sabedores do quanto as disciplinas espirituais são indispensáveis para uma vida cristã vitoriosa, devemos nos apegar a elas, agindo com prudência na administração do nosso tempo. Efésios 5:15. Para isso é preciso evitar as distrações, das quais atualmente o celular é o principal distração do cristão.
e tem se tornado uma compulsão acessar as redes sociais. Ficar vendo mensagem no WhatsApp, ficar abrindo toda hora esse Instagram ou o Facebook e ficar viciado assistindo vídeo no YouTube. Às vezes, até mesmo dentro da igreja, dentro do templo, em pleno culto. É a chamada dependência digital, que cresce a cada dia. Quando menos se percebe, o celular está na mão, mesmo sem qualquer propósito útil ou necessário. Que o Senhor Jesus nos guarde de todo vício. Concluímos a nossa lição e aprendemos que o exercício das disciplinas espirituais são fundamental para nos fortalecer e nos dar poder contra as forças das trevas, como diz Lucas 10, 19 e 20, também Marcos 16, 17. Assim como as necessidades físicas do corpo, exercício físico, o nosso espírito também precisa ser alimentado diariamente e por toda a vida, como diz 1 Tessalonicenses 5,17 e 1 Pedro 2, 2 e 3. Amém. Muito bem, meus irmãos, finalizamos mais uma meditação. Gratos a Deus por essa oportunidade. Deus abençoe você, sua família e até o próximo vídeo. Fique com Deus.